Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio, com o propósito da pregação, leitura e pregação da Palavra de Deus. Amém? Que o Senhor Deus possa falar conosco nessa manhã. A paz do Senhor Jesus a todos. Senhor Deus, apresento diante do Senhor a palavra que será lida. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Que a unção do Teu Espírito Santo esteja sobre a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A leitura de hoje, irmãos, está em Isaías capítulo 42, versículo 1 em diante, que diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, meu eleito, em quem a minha alma se deleita. Eu tenho posto o meu espírito sobre ele, ele irá produzir justiça para os gentios. Olha o que Deus está falando aqui, meu irmão, presta atenção. Eis aqui o meu servo. Ele está apresentando o Senhor Jesus para nós, a quem eu sustenho, meu eleito, em quem a minha alma se deleita, em quem eu tenho prazer, que é o Filho, o Senhor Jesus. Eu tenho posto o meu espírito sobre ele. Quando João Batista batizava o Senhor Jesus, ele viu o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre o Senhor Jesus. Amém? Eu tenho posto o meu espírito sobre ele. Ele vai produzir justiça para os gentios. Então, quando ele veio, nós éramos condenados, povo dos confins da terra. Os gentios somos nós. Aí a palavra de Deus chegou até nós, o Senhor Jesus chegou até nós, e nós nos convertemos. Ele produzirá justiça para os gentios. Ele não clamará, nem erguerá, nem fará sua voz ser ouvida na rua. Ele não vai impor. Ele não vai chegar impondo e clamando o povo para seguir ele, não. Ele vai pregar e deixar o povo ir e vir quando eles quiserem. E ele não imporá o seu reino. Uma cana esmagada ele não quebrará, e o pavio que fumega ele não apagará. Ele produzirá justiça conforme a verdade. Então, ele não veio para pressionar, ele não veio para fazer o reino dele à força, o povo entender quem era ele. Ele não veio dessa forma. Ele veio como? Ele veio produzir justiça conforme a verdade. Então, ele é e era, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então o Senhor Jesus é o verbo, é a palavra. E ele veio produzir justiça. Então ele trouxe a verdade, né? Ele produzirá justiça conforme a verdade. Que verdade? Ele próprio. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o caminho, o único caminho é só ele. Ele é a verdade, a única verdade que está na Bíblia. Ele é o caminho, a verdade e ele é a vida. Sem ele não tem vida eterna, tem condenação eterna e morte eterna. Glória a Deus. Ele produzirá justiça conforme a verdade. Ele não falhará. Nós sabemos que ele ressuscitou e recebeu todo o poder nos céus e na terra e deu esse poder a nós que somos a igreja. Ele não falhará, nem será desencorajado. O diabo tentou desencorajá-lo 3 vezes, tentou ele no deserto, mas ele não foi desencorajado, até que ele tenha colocado justiça na terra, e as ilhas aguardarão a sua lei. Então, o povo que está na terra hoje, nós todos aguardamos o Senhor Jesus, queremos que ele venha, e ele vai pôr justiça. Hoje está do jeito que está, mas ele vai mudar isso, não vai permanecer. Glória a Deus, aleluia. Então, ele não falhará, quer dizer que ele veio, completou a obra que o Pai lhe propôs. Quando ele apareceu aos discípulos a última vez, ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, porque ele completou a obra e ressuscitou. Glória a Deus. E as ilhas aguardarão sua lei, e nós aguardamos a volta dele. Amém? Portanto, diz Deus, o Senhor, o Pai, o Criador, o Todo-Poderoso. Portanto, diz Deus: ele que criou os céus e os estendeu. Quem criou os céus e estendeu eles foi Deus. Ele que alargou a terra e o que dela procede. Ele que dá fôlego
ao povo sobre a terra. Olha que palavra. Ele que dá fôlego ao povo sobre a terra. Todos os ímpios que estão vivos, todo mundo, todo servo de Deus, cada pessoa que está vivo na terra, é porque Deus dá o fôlego. Imagina uma pessoa sem fôlego. Não, se ele não respirar, ele está morto, né? Ele que dá fôlego ao povo sobre a terra. Ele dá fôlego aos bons e aos maus. Olha como que o nosso Deus é. Mas se ele quiser fazer assim, a pessoa para de respirar, e aí deu ruim. Ele que dá fôlego ao povo sobre a terra e espírito para aqueles que caminham nela. Então, o fôlego de vida, o espírito que vem de Deus, nós somos corpo, alma e espírito. O espírito, o fôlego, vem de Deus para cada pessoa que está na terra, até mesmo para os ímpios, e até mesmo para os ímpios que declararam guerra contra Deus, né? Que aí tem um monte deles aí, que você sabe que são, né? Então não precisa eu falar, mas eu vou falar. Os satanistas, os idólatras, os feiticeiros, os afeminados, os homossexuais, todos que fugiram da natureza, da criação de Deus, para se aproximarem de anjos caídos e fazer a vontade dos anjos caídos, todos estes, mesmo sendo inimigos de Deus, Deus dá fôlego e espírito, estão vivos porque Deus permite. Glória a Deus. Ele que dá fôlego ao povo sobre a terra e espírito para aqueles que caminham na terra. Diz o Senhor, eu, o Senhor, tenho te chamado em justiça, e irei segurar a tua mão, e te manterei, e te darei por um pacto do povo, para uma luz dos gentios. Então o Senhor Jesus disse o que? Deus disse o que ao Senhor Jesus aqui? Eu, o Senhor, o teu Pai, tenho te chamado em justiça, e irei segurar a tua mão, e te manterei, e te darei um pacto do povo, para uma luz dos gentios. Ele veio e a salvação estendeu até nós, irmãos. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e a separação acabou. Hoje nós chegamos diante da presença de Deus quando aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Então, eu tenho chamado em justiça, Deus chamou o Senhor Jesus em justiça para ele fazer a obra. Irei segurar a tua mão e te manterei, e te darei um pacto do povo, para uma luz dos gentios. E a salvação veio até nós, para abrir os olhos cegos, porque antigamente a gente não enxergava, não sabia como é que eram as coisas, para tirar os prisioneiros da prisão, estávamos aprisionados no pecado, e aqueles que assentam na escuridão para fora do cárcere. Estávamos nas trevas, irmãos, estávamos em pecado, em condenação eterna, na presença do inimigo, fazendo a vontade dele, adorando ídolos, imagens de escultura, fazendo aquilo que para Deus é abominação. Mas ele abriu os nossos olhos, nos tirou da prisão e nos tirou da escuridão para fora do cárcere. Estamos livres agora no Senhor e conseguimos ver na presença do nosso Deus. Ele continua dizendo, eu sou o Senhor. Deus disse, eu sou, este é meu nome, e minha glória eu não darei a outro, nem meu louvor às imagens esculpidas. Cuidado você com as imagens esculpidas. Deus não agrada. Amém? Eu sou o Senhor, esse é meu nome, e minha glória eu não darei a outro, nem meu louvor às imagens esculpidas. Eis que as coisas primeiras já se realizaram, e novas coisas eu declaro. Antes que elas surjam, eu vos falo sobre elas. Glória a Deus. Cantai ao Senhor uma nova canção, e seu louvor desde a extremidade da terra. Glória a Deus. Então presta bem atenção, este é meu nome, e minha glória eu não darei a outro. A glória é dele, do Senhor, nosso Deus. E ele não dá o louvor dele às imagens esculpidas, imagens de procissão que o povo está carregando para a rua fora e cantando para a imagem. Deus não agrada disso. Eis que as coisas primeiras já se realizaram. Então as primeiras coisas já realizaram. Ele já teve o povo de Israel, que ele escolheu, de Abraão, Isaac e Jacó, que Jacó virou Israel. Já teve os reis que ele permitiu, já teve o Senhor Jesus que já veio, completou a obra que o Pai mandou ele fazer, morreu por nós, ressuscitou por nós, recebeu todo o poder por nós. Então as primeiras coisas já se realizaram, e novas coisas eu declaro, antes que surjam, eu vos falo sobre elas.
Quais novas coisas, irmãos? Vou te dar um exemplo. O arrebatamento da igreja está lá em Tessalonicenses. Porque o anjo vai tocar a trombeta. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro para o encontro do Senhor nos ares. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Olha Deus falando aqui das coisas antes que elas surjam. Ele está falando, vai ter um arrebatamento, eu vou tirar a minha igreja da terra. Prepara-te você, depois vai vir o Apocalipse, vai vir a tribulação. Está avisado, couro avisado não dói. Você acha que o mundo ele é só prazeres carnais, que você vai liberar a sua carne igual um cavalo selvagem que solta ele no pasto e faz o que ele quer? Se você acha que é assim, prepara-te, porque está acabando o prazo. Ele está avisando aqui, ó. 03311283049992. Eis que as primeiras coisas, glória a Deus, já se realizaram, e novas coisas eu declaro, antes que elas surjam, eu vos falo sobre elas. Cantai ao Senhor uma nova canção. Ele falou para você então sobre o arrebatamento, sobre o Apocalipse, sobre a tribulação, sobre o inferno, sobre o lago de fogo. Está avisado. Se você continuar na impiedade sem aceitar o Senhor Jesus, você vai morrer, vai para o inferno. O inferno é temporário, o lago de fogo é eterno. É uma prisão eterna, vai permanecer lá para sempre. Cantai ao Senhor uma nova canção. Aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Fuja da condenação eterna. E cante uma nova canção ao Senhor. Canção de adoração é para Deus, irmão. É canção para Deus. Vai estar cantando louvores de adoração a Ele. Cante uma nova canção, e seu louvor desde a extremidade da terra. Vós que desceis ao mar e todos que estão nele, as ilhas e os habitantes dela. Amém? Glória a Deus e aleluia. Vós que desceis ao mar, todos os habitantes da terra, de todas as ilhas, cantai uma nova canção ao Senhor. Vamos adorá-lo, vamos louvá-lo. Ele disse que, no versículo 8, eu sou o Senhor e este é o meu nome, e minha glória eu não darei a outro, nem meu louvor às imagens esculpidas. Então vamos louvar ao Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deixem o deserto e as cidades deste lugar erguerem suas vozes, as aldeias nas quais Quedar habita. Deixem os habitantes da rocha cantar, deixe-os gritar desde o cume dos montes, e deixe-os dar glória ao Senhor e declarar seu louvor nas ilhas. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que adorar, meu irmão, ao Senhor nosso Deus. Nós temos que louvar ao Senhor nosso Deus. Nós temos que declarar sua palavra. Nós temos que trazer os homens para que possam se converter ao Senhor Jesus e levar o Senhor Jesus até aqueles que não conseguem vir. É a nossa função, irmão. Para isso nós fomos chamados, e é desta forma que nós fomos alcançados e fomos salvos. Nós não podemos ser egoístas de querer a salvação só para nós. Nós temos que compartilhar ela. É o desejo do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor sairá como um homem poderoso. Ele provocará inveja como um homem de guerra. Ele bradará, sim, ele rugirá, e ele prevalecerá contra seus inimigos. Isso é a palavra dele, e ele cumpre ela, irmãos. Grava essa palavra no seu coração. Vou ler para você entender. O Senhor sairá como um poderoso homem, um homem muito poderoso, né? Com todo o poder. E ele vai provocar inveja como um homem de guerra. Todos que olharão para ele terão inveja. Os inimigos que fazem a vontade de Satanás, Satanás e os anjos caídos, olharão para ele e terão inveja. Glória a Deus. E ele provocará essa inveja como um homem de guerra. Ele bradará, ele rugirá, sim, e ele prevalecerá contra seus inimigos. Todos vão cair diante dele. Todo joelho vai cair quando ele chegar. E ele vai prevalecer, e ele prevalecerá. Então vamos ficar do lado do vencedor, irmãos. Do Senhor Jesus, que morreu por nós, recebeu todo o poder nos céus da terra. Do Senhor, o nosso Deus, que está dando essa palavra, que ele vai prevalecer contra os seus inimigos. E ele vai, irmãos. O diabo teme, o diabo treme, o diabo conhece, estremece na presença do nosso Deus. Mas Deus,
ainda não chegou a hora dele tomar as providências com o diabo, mas está chegando. Assim que passar a tribulação, os 7 anos do Apocalipse, o diabo vai ser preso por 1000 anos, e depois ele vai para a condenação eterna, no lago de fogo. O diabo e todos os anjos caídos que se acham muita coisa, e os bravão, que acham que são muita coisa, vai tudo para o lago de fogo, entendeu? Tudo vai queimar pela eternidade. Glória a Deus, honra e glória e louvor e adoração ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, o seu Filho, que é o caminho, a verdade e a vida, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e ao Espírito Santo de Deus, que nos conduz a uma vida de santidade, a uma vida de comunhão com Deus, uma vida de afastar das coisas mundanas, uma vida que a gente morre para o mundo e nasce para as coisas espirituais, para o nosso Deus e para a sua palavra, e que a gente possa continuar nesse caminho do lado do Senhor Jesus, sempre, sem abandonar esse caminho, irmãos. O único caminho é o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele não é um caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então que nós possamos entender essa palavra, guarde ela no seu coração, vamos ficar do lado do Senhor Deus aí, o Criador dos céus e da terra, do Senhor Jesus, e sabendo que tem umas pessoas que Deus criou o lago de fogo e criou o inferno. Então tem algumas pessoas que Deus permite que eles achem que podem desafiá-lo, que podem afrontar, que pode falar e fazer o que quiser, que não dá nada. Deus criou um lugar para esse povo, né? Que é o inferno. Até o ímpio que vive na impiedade, até o satanista que vive fazendo o pacto dele lá com Satanás, até os macumbeiros, os caras do candomblé, magia negra, voodoo, até esses estão fazendo a vontade de Deus, porque Deus criou um lugar e falou, alguns vão para lá. Então são esses. Eles estão dentro da vontade de Deus, e se eles movem uma vírgula contra o que Deus permite, eles tomam cepada, e muito, vai antes da hora, morre de qualquer maneira, Deus tira o fôlego do nariz deles ali. É só você desafiar. Se você acha que Deus não é Deus, se você é um satanista, se você é uma pessoa aí dessa liberdade nova aí, dos prazeres carnais, que acha que você pode fazer tudo que sua carne quer, se você acha, blasfema contra Deus, fala com Ele, desafia Ele no fôlego. Fala assim, Deus, o Senhor é Deus mesmo? Tira o meu fôlego que eu vou ver que o Senhor é Deus, porque até agora eu não vi nada do Senhor. Desafia, chama Ele numa conversa particular e fala direto com Ele, tá bom? Nosso Deus é soberano, irmãos, nosso Deus é soberano, Ele que dá o fôlego de vida e o espírito para que o homem anda sobre a terra. Guarda o que tens para que não roubem a tua coroa. Desperta, ó Israel. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo fala na palavra de Deus, irmão. Acorda. Se você já chegou até aqui e está vivo, você está no lucro. Arrependa-te agora antes que seja tarde demais. E aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Saia da condenação eterna e tenha o seu nome escrito no livro da vida. Venha para a glória de Deus, para a glória eterna com o nosso Deus soberano. Amém? Eu vou te ensinar agora como é que você sai da condenação eterna para a vida eterna. Para o que você estiver fazendo, olha para mim. Para tudo que você estiver fazendo agora e olha. Repete comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim e guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo o mal. E Senhor Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho, porque eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo. Compartilha aí, manda para as pessoas as pregações. Vamos ganhar uma para o Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos.